Inequação modular. Vamos lembrar um pouquinho o que é módulo para começar. Se bem que a gente tenha módulo de 5. Módulo de 5 igual a 5. Módulo de menos 5 também é igual a 5. O que significa o módulo? Significa a distância do número até o zero na reta numérica. Tá? Então, suponho que eu tenha minha reta numérica aqui. 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou seja, do 5 até o zero, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5 passos. Do menos 5 até o zero, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5 passos também. Ok? Então, módulo é essa distância, tá? E distância é sempre positiva, tá? Então, módulo nada mais é do que o próprio número, sempre com sinal positivo, porque eu estou trabalhando com distância. Distância a gente sempre considera positivo, tá bom? Então, a inequação modular, quando a gente for trabalhar com ela, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, se eu estiver trabalhando com menor ou igual a alguma coisa, tá? Eu tenho que considerar que esse módulo, esse x, está entre menos k e k, tá? Se o módulo de x menor que k, esse x vai estar entre menos k e k. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem que módulo, se fosse módulo de x menor que 5, eu teria que considerar que esse x está entre menos 5 e 5, tá? Seria um número que está entre o menos 5 e 5, seria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Como a gente falou, é a distância. Se a gente pensar na reta numérica, vamos analisar essa situação aqui. Eu quero um número, tá? Que o módulo dele seja menor que o 5. Não é isso que está falando aqui? Que número que o módulo dele vai ser menor do que 5? Bom, para ser menor do que 5, tem que ser 4, 3, 2, 1 ou 0. O módulo de quem vai ser 4, 3, 2, 1 ou 0? Ou o módulo do menos 4, ou o módulo do menos 3, ou o módulo do menos 2, ou o módulo de 1, ou o módulo de 0, ou de 1, ou de 2, ou de 3, ou de 4. Então, eu tenho que considerar que esse valor vai estar entre o menos 5 e o 5, que são esses caras aqui da minha reta, tá? Por isso que eu tenho que fazer essa consideração aqui, essa primeira, tá? Agora, se eu estou trabalhando com valores módulo de x maior que k, ou esse x vai ser menor que menos k ou maior que k. Por exemplo, que é o caso aqui do nosso exemplo, eu tenho um módulo de x maior que 5. Então, o que eu vou fazer? Ou o meu x vai ser menor que menos 5, ou o meu x vai ser maior que 5. Por quê? Pelo seguinte, para o módulo de k ser maior que 5, ele vai ter que ser menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, ou, e assim por diante, né? Ou 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Não é isso? Então, ele é menor que menos 5, que é o menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, ou ele é maior que 5, que é 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, é isso que a gente escreveu aqui, tá? Então, essa situação aqui, que tá nesse quadrinho em azul aqui, vale em qualquer situação, tá? A gente analisou aqui para o 5, mas ela vale em qualquer situação. Então, em qualquer situação que a gente tiver,
isso aqui vai ser sempre válido. Se o módulo de x for menor que k, a gente vai considerar isso aqui, ó, que o menos k menor ou igual que x menor que k. E se o módulo de x for maior que k, o x menor que menos k ou o x maior que k. É a forma que a gente vai escrever, tá? Então, aqui, como a gente tinha que o módulo de x maior que 5, essa segunda situação aqui, né? Então, a gente escreveu que x menor que menos 5 ou x maior que 5. E aí, a gente vai resolver. Como que a gente resolve? A gente chegou numa situaçãozinha que a gente tinha uma inequação de primeiro grau nos dois casos, tá? Então, aqui, ó, considerando isso aqui, passa o menos 5 para lá, o x mais 5 menor que zero. Se isso aqui fosse igual a zero, para a gente achar a raiz, o x seria igual a menos 5. Não é isso? Se a gente for fazer a reta, né, fazer o gráfico dessa situação, esse seria o x, como ela é de primeiro grau. No caso aqui, ó, o que a gente tem? O meu a aqui vale 1, ele é maior que zero, então minha reta é crescente. É desse jeito. Aqui na raiz está o menos 5, bolinha aberta, porque eu não tenho o maior, o igual. Onde a reta está abaixo do eixo x é negativo, onde ele está acima do eixo x é positivo. Quem que eu quero, positivo ou negativo? Eu quero o, aqui no zero, né? Eu quero menor que zero aqui. Eu quero menor que zero. Então, vamos lá. Menor que zero é o lado negativo. Então, vamos pintar aqui o lado positivo. O lado negativo. Tá aqui. Certo? E depois? Depois eu vou fazer o x. Vou até escrever ele mais longe aqui. A gente tinha ou x maior que 5, né? Vou fazer essa parte aqui agora. Então, x, passo 5 para lá, menos 5, maior que zero. Então, x menos 5, se fosse igual a zero, o x seria igual a 5. Essa é a minha raiz. Fazendo a retinha. Aqui o a também vale 1, então a reta também é assim, só que agora quem está aqui é o 5. Esse é o lado para baixo do eixo x negativo, esse é o lado para cima do eixo x positivo. Agora eu quero valores maiores que zero, então eu quero valores positivos. Eu quero esse lado aqui. O que vai acontecer com a minha solução? X pertence aos reais, tal que ou o meu x vai ser menor que menos 5, ou o meu x vai ser maior que 5, que é as duas situações que eu achei aqui embaixo. Da outra forma, começo no menos infinito aqui na primeira situação, paro no menos 5. Colchete aberto, no menos 5 porque é bolinha aberta. União. No segundo caso, eu começo no 5, bolinha aberta, então colchete aberto, e vou em direção ao mais infinito, colchete aberto e infinito, tá? Complicando um pouquinho mais a situação. Nesse outro caso, a gente tem 4x, o módulo, né, de 4x mais 1 maior ou igual a 3. Então, eu também tenho uma situação de maior ou igual. Então, de novo, eu vou ter que ou
4x mais 1 é menor ou igual a menos 3, ou 4x menos 1 mais 1 é maior ou igual a 3, tá? Usando de novo o que está escrito aqui, ó. Opa, subiu demais. Essa situação aqui, ó, é a mesma situação. A diferença é que agora a gente tem o maior igual. Então, eu vou usar o maior igual aqui, maior igual aqui. Tá bom? Mas a situação é a mesma. Tá bom? Então, vamos lá. Passa o 3 para lá. 4x mais 1, mais 3, né? E aí, eu fico com menor ou igual a 0. Junto aqui 1 com 3. 4x mais 4, menor ou igual a 0. Como eu tenho 4 e 4, eu vou dividir essa equação por 4. Para facilitar minha vida, ficar com uma equação mais simples. 4 por 4 vai dar 1, então eu fico só com o x. Mais 4 com 4 vai dar 1, menor ou igual, 0 dividido por 4 continua 0. Certo? Só para simplificar minha vida, ficar com uma equação mais simplesinha um pouco. Se isso fosse x mais 1 igual a 0, passaria o 1 para lá, o x é menos 1. Essa é minha raiz, x igual a menos 1. Vou fazer a minha reta x, tá? Como aqui meu a vale 1, né? Ele é positivo, a reta é crescente. E quem tá aqui é o menos 1. Gráfico para baixo do x negativo, gráfico para cima do x positivo. Eu quero valores maiores ou iguais a 0. Menores ou iguais, então eu quero a parte negativa. Eu quero isso aqui, ó. Só que o que vai acontecer? Eu vou pintar a bolinha do menos 1. Por que eu vou pintar a bolinha do menos 1? Porque eu tenho um valor menor ou igual. Então, a bolinha do menos 1 eu vou pintar. Vou resolver a situação do outro lado lá. Passa o menos 3. O 3 como menos 3, né? Maior ou igual a 0. Juntando aqui agora, eu vou ficar com menos 2. Maior ou igual a 0. Se isso fosse igual a 0, tá? Na verdade, eu posso simplificar aqui também antes, né? O 4 e o 2, eu posso dividir por 2. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. E 0 por 2 continua 0. Tá? Ficou mais simples também, para facilitar a nossa vida. Agora sim, se isso fosse igual a 0, passo menos 1 para lá, vira mais 1. O 2 está multiplicando, vai dividindo. 1 sobre 2 é a raiz. Pode deixar fração mesmo. Vou fazer o gráfico aqui agora. Vou fazer aqui do lado. O que acontece com a nossa reta? O A é 2. Ele também é positivo. Então, a reta também é crescente. E a minha raiz é 1/2. Então, aqui, onde o gráfico está para baixo, é negativo, e o gráfico está para cima, é positivo. Eu quero, na minha equação, valores maiores ou iguais a 0. Então, eu quero a parte positiva. Como eu tenho o sinalzinho de igual, eu pinto a bolinha do meio. Certo? O que vai acontecer aqui agora? A gente vai escrever a solução. Qual a solução que a gente encontrou? X pertencente aos reais, tal que ou o meu x, aqui ó, no primeiro caso, ele é menor que menos 1, né? Ou igual, né? E o x é maior ou igual a 1 sobre 2. Da outra forma, começo no menos infinito, então
colchetes abertos no menos infinito, vou até o menos 1, colchetes fechados, porque a bolinha é fechada. União com. No meio eu tenho bolinha fechada, então é colchetes fechados no meio, e como eu vou para o mais infinito, colchete aberto. Certo? Próximo caso. 2x mais 1 menor ou igual a 10. No caso aqui agora, ó, eu tenho o menor, ou o menor é igual. Nesse caso do menor, ó, se a gente voltar lá no primeiro slide, onde a gente tem a nossa indicação, ele fala que quando ele tem menor ou menor igual, a gente tem que colocar esse x num intervalo, tá vendo? Então, no caso, eu vou colocar menos 10, o meu valor de x, no caso, o módulo, menor ou igual que o 10, tá? Então, eu vou colocar entre o menos 10 e o 10, que esse 10 é meu k. Então, vamos lá. Como é que eu vou escrever? Eu vou colocar menos 10 menor ou igual, o meu módulo, que é 2x mais 1, menor ou igual a 10. Como que eu vou resolver isso? Toda vez que eu tiver entre um intervalo, eu vou ter que dividir esse intervalo em duas partes. Eu vou ter que pegar essa parte, vou chamar de A, depois eu pego de novo essa parte, chamo de B. E eu vou analisar elas separadamente. Então, menos 10 menor ou igual que 2x mais 1. Depois eu pego aqui a parte B, que é 2x mais 1 menor ou igual a 10. Porque eu tenho duas desigualdades, no caso aqui, né? Eu tenho uma desigualdade aqui e uma aqui. Quando eu tenho duas desigualdades, eu tenho que analisar uma separada da outra. E depois fazer o varal, tá? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vamos ver isso aqui. Primeira coisa, passar tudo para o outro lado. Então, vai ficar menos 10, o 2 vem negativo, o 1 vem negativo. Menor ou igual a 0. Certo? O que mais? O que eu posso juntar? O 10 com 1. Então, menos 2x menos 11 menor ou igual a 0. Ok? Tá. Então, agora, que não dá para dividir por nada, o 2 e o 11, né? Então, vai ficar assim. Se o menos 2x menos 11 fosse menor ou igual a... se fosse menor ou igual ou não, né? Se fosse igual a 0, quem seria a raiz, né? Passo 11 para lá, vai ficar positivo. Passa o menos 2x, 11 sobre menos 2. Isso aqui vai dar menos 11 sobre 2. Se a gente quiser escrever em decimal, menos 5,5. Mas não tem necessidade, a gente pode deixar em fração, tá? Vamos fazer o gráfico. Eixo X, isso aqui é uma reta. Só que agora, ó, o que está acontecendo? O nosso A é menos 2, ó. O valor de x de A, quem está na frente do x é menos 2. Ou seja, ele é negativo. Então, a reta é o contrário, ela é decrescente. Quem está aqui é o menos 11 sobre 2, que é a nossa raiz, ou menos 5,5. Então, ó, esses valores aqui são positivos, que o gráfico está para cima do eixo X. Esses valores para cá, o gráfico está para baixo do eixo X, são negativos. O que a minha equação quer? Valores menores ou iguais a 0. Ou seja, ele quer negativo.
Como é menor ou igual, pinta a bolinha do menos 11,5. E aí, eu quero todo mundo que tá aqui, que é negativo. Que vai me dar um gráfico negativo. Tá? Agora eu vou analisar a outra situação. A situação B. Passo 10 para cá. 2x mais 1. O 10 é negativo. Menor ou igual a 0. Junto 1 com menos 10, vai dar menos 9. Menor ou igual a 0. Certo. Se isso também não dá para simplificar, o 2 e o 9, não dá para dividir por ninguém, então eu vou analisar o que ia acontecer se isso fosse igual a 0. Vou passar o 9 para lá positivo, passo 2 dividindo. 9 sobre 2. Essa é a minha raiz. Quem quiser escrever na forma decimal, 4,5. Então, posso deixar 9 sobre 2, ou posso escrever 4,5, tanto faz. O gráfico também é uma reta, só que aqui, ó, o meu A vale 2. Ele é positivo, então a reta vai ser crescente, em que a minha raiz aqui, ó, é o 9 sobre 2. Então, ó, a parte negativa é aqui onde o gráfico está para baixo do x, e a parte positiva é onde o gráfico está acima do x. Como eu quero valores menores ou iguais a zero, já tem o sinalzinho de igual, então eu sei que eu vou pintar a bolinha do 9 sobre 2. Eu quero valores menores, então eu quero a parte negativa. Eu quero isso aqui, a parte negativa do gráfico. Bom, eu tenho duas situações, então eu sei que eu vou ter que fazer um varal para o A, vou ter que fazer um varal para o B, e vou ter que fazer um varal para a interseção do A e do B, porque acontece com os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou colocar as duas raízes que eu tenho em ordem crescente. Quem é a menor delas? O menos 5,5 ou menos 11 sobre 2. E depois 9 sobre 2. Então, o que está acontecendo aqui? No primeiro caso, no caso A, a gente tem bolinha pintada no 11 sobre 2. E aí, todo mundo que está para frente dele também está pintado. Então, tá aqui. Essa é a situação do item A. No item B, a gente tem bolinha pintada no 9 sobre 2. E todo mundo que está antes dele está pintado. Então, pinta todo mundo antes dele. Agora, nós vamos analisar a intersecção. O que é intersecção? O que acontece com os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, antes do 11 sobre 2, tá aqui, ó, o 11 sobre 2 tá aqui. Antes dele, no A não acontece nada. No B tá pintado. Então, eu não posso pintar antes. Em cima do 11 sobre 2, no A tá pintado e no B tá pintado. Então, eu posso pintar. Certo? Entre o menos 11 sobre 2 e o 9 sobre 2, no A tá pintado e no B tá pintado. Se nos dois está pintado, eu posso pintar aqui no meio. Em cima do 9 sobre 2, ó, no A tá pintado e no B tá pintado. Então eu posso pintar a bolinha do 9 sobre 2. Tá? Depois do 9 sobre 2, no A tá pintado, só que o B não acontece nada. Então eu não posso pintar na intersecção. Tá? Então tá aí, eu já achei minha solução. Qual que é a minha solução? É todo mundo que está entre o menos 11 sobre 2 e 9 sobre 2. Então, esse x é todo mundo que está entre, como é bolinha pintada, menor ou igual o menos 11 sobre 2 e o 11 sobre 2. Então, x pertence aos reais, tal que
o x está entre o 11 sobre 2 e o 9 sobre 2. Da outra forma, a gente escreve, como é bolinha fechada, colchete fechado, eu começo no 11 sobre 2, termino no 9 sobre 2. Certo? Esse daqui é a solução do exercício. Próximo exemplo. Eu tenho aquela situação de módulo na forma de fração. Tá? Como a gente vai proceder nesse caso? É o caso em que eu tenho menor ou igual. Então, eu vou começar dividindo em duas situações, em que eu tenho menos meio, menor ou igual que esse cara aqui, 7 menos 2x sobre 5 mais 3x, menor ou igual que meio, tá? Que é a situação do menor. Na situação do menor, eu coloco ele num intervalo em que eu tenho duas desigualdades. E aí? E aí que agora eu vou ter que dividir. Desigualdade A e desigualdade B. Só que eu tenho uma terceira desigualdade nesse caso. Por quê? Porque eu tenho uma fração. E numa fração, o denominador nunca pode ser zero. Então, eu tenho uma desigualdade C aqui para analisar, que é o 5 mais 3x, que ele não pode ser zero. Tá? Então, eu tenho três coisas para analisar. Então, vamos começar. A situação A. Eu tenho menos meio, menor ou igual que 7 menos 2x sobre 5 mais 3x. E eu vou pôr aqui em cima a situação B, que é 7 menos 2x sobre 5 mais 3x menor ou igual que meio. Tá aí, tá escrito A, B e C. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo uma desigualdade quando eu tenho fração? Multiplica em cruz, tá? Então, vamos lá, vai ficar do... Opa, aqui tinha um x, eu não coloquei, 2x. Multiplico em cruz. Então, vai ficar com... Esse 2 vai multiplicar todo o 7 menos 2x. 2 vezes 7 menos 2x menor igual. Esse menos 1 também multiplica o todo, o 5 mais 3x. Então, vamos lá, distribuir. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 2x, menos 4x. Menor ou igual. Aqui, menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Agora, você vai passar esses caras para lá, tá? Então, vai ficar 14 menos 4x. O 5 vai positivo, o 3 vai positivo, menor ou igual a 0. Junta o menos 4 com mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1x. O 14 com 5 dá mais 19. Menor ou igual a 0. Certo? Não dá para mexer mais. Vou supor que menos x mais 19 é igual a 0. Significa que menos x é igual a menos 19. Aqui é como se fosse menos 1. Então, x é menos 19 por menos 1. Significa que o x é 19. Tá aí. Essa é a raiz. Se a gente fizer a reta, ó, o a aqui é o menos 1. Tá vendo aqui, ó? Menos 1.
ele é negativo. Então, a reta vai ser assim, ó, decrescente. Então, a parte positiva, onde o gráfico está para cima do eixo X é aqui, e a negativa para cá, onde está para baixo. E a minha raiz 19 está aqui, ó, cortando o eixo X. Tá? Como eu quero uma equação menor ou igual a zero. Então, eu vou pintar a bolinha do 19, porque eu quero ter menor ou igual. E como eu quero menor, eu quero a parte negativa. Então, vamos pintar para cá do eixo X, que é a parte negativa. Certo? Agora, nós vamos analisar a parte B. A parte B, mesma coisa, multiplicando em cruz, 2 vezes 7 menos 2x, menor ou igual que 1 vezes 5 mais 3x. 2 vezes distributiva de novo, né? 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 2, 4x. A diferença vai ser o sinal aqui, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3x. Passo todo mundo para lá, o 5 e o 3. 14 menos 4x, o 5 vem negativo e o 3 também. Menor ou igual a zero. Juntando o menos 4 com o menos 3 vai dar menos 7x. E juntando 14 com menos 5 vai dar mais 9. Menor ou igual a zero. Não dá para mexer também. Supondo que isso aqui é igual a zero, menos 7x igual a menos 9. O x é menos 9 sobre menos 7. Significa que o meu x é 9 sétimos. Menos com menos é mais, né? Tá. Esse 9 sétimos aqui, se você quiser transformar em decimal, ele é 1,28 aproximadamente, tá? Mas não tem necessidade. Pode deixar assim mesmo. Fazendo o gráfico disso aqui, ele é uma reta, porque é de primeiro grau. Só que o que vai acontecer? O A aqui, ele é menos 7, ó. Quem está multiplicando o x é menos 7. Também é negativo, então também é uma reta deitada aqui. A raiz é o 9 sétimos. Então, ó, para cima do eixo x aqui é o positivo. E aqui vai ser o negativo, onde o gráfico está para baixo do eixo x. Nós queremos valores menores ou iguais a zero. Como é menor ou igual, eu já sei que eu vou pintar a bolinha do 9 sétimos. Menores, eu quero a parte negativa. Então, vamos pintar aqui, ó, a parte em que o gráfico é negativo. E agora eu ainda tenho uma terceira situação para analisar, que é a situação em que o meu 5x mais 3 não pode ser zero, porque ele é o denominador. Vamos passar o 5 para lá primeiro, então 3x tem que ser diferente de menos 5, o x tem que ser diferente de menos 5 sobre 3. Então, tá aí. Eu descobri que o x não pode ser de jeito nenhum menos 5 terços. Menos 5 terços em decimal, menos 1,666. Isso é uma dízima periódica. Tá? Só para vocês terem noção aonde que fica esses valores. Por quê? Porque agora vem o varal. Um varal para o A, um varal para o B, um varal para o C e um varal para o A, que vai ter que ter intersecção com o B, e agora intersecção com o C, ou seja, que acontecem nos três ao mesmo tempo. E eu vou ter 3 valores, porque eu tenho o menos 19, o 9 sétimos e o menos 5 terços. Tá?
Então, eu vou ter 3 valores. Quem vem primeiro? Sempre na ordem crescente, do menor para o maior. O menor dos 3 é o negativo, que é o menos 5 terços. Depois vem o 9 sétimos, né, que é 1,28. E por fim o 19. Certo? O que acontecia no A? No A estava acontecendo o seguinte. Eu tinha no 19 uma bolinha pintada e todo mundo depois do 19 também era pintado. Então, tá aí o A. No B, eu tinha bolinha pintada no 9 sétimos e todo mundo depois dele também era pintado. E no C, eu tinha, como é diferente, né? Nós não fizemos gráfico, mas é aquele caso assim, ó. Esqueci de fazer o gráfico. Eu tenho o C aqui, eu tenho aquele caso em que eu tenho um menos 5 terços da bolinha aberta. Pode ser qualquer número aqui, só não pode ser ele, né? Então, seria quem? Aberta nos 5 terços, né? E aí, todo mundo antes dele podia ser e todo mundo depois dele podia ser, só não podia ser ele, né? Então, vamos ver agora o que acontece nos 3 ao mesmo tempo para achar a solução. Vamos lá. Bom, se a gente ver aqui, ó, o menos 5 terços. Antes dele, no A não tem ninguém, no B não tem ninguém, no C tem todo mundo. Então, eu não posso pôr ninguém. Em cima dos 5 terços, no A não tem, no B não tem, também não tem no C. Então, eu não posso pôr ele, tá? Entre o menos 5 terços e o 9 sétimos, não tem no A, não tem no B, tem no C. Então, eu também não posso ter, porque tem que ter em todo mundo. Em cima do 9 sétimos, não tem no A, tem no B e tem no C. Eu não posso pôr, porque o A não tem. Então, também não pode pôr. Entre o 9 sétimos e o 19, não tem no A, tem no B e tem no C. Então, também não posso pôr, porque no A não tem. No 19, ó, tem no A, tem no B, tem no C. Então, eu posso pôr a bolinha pintada aqui, porque tem nos 3. Depois do 19, tem no A, tem no B e tem no C. Se tem nos 3, eu posso colocar. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que o x, ele é maior que 19. Tudo que for maior que 19 pode acontecer. Então, qual a minha solução? X pertence aos reais, tal que x é maior que o 19. E naquele outro estilo de solução, eu começo no 19, bolinha fechada, então colchetes fechado. E vou para o infinito. Para qual infinito? Para o positivo. Bolinha fechada. Colchete aberto, porque o infinito é sempre colchetes aberto. Próximo caso, em que eu tenho módulo dos dois lados. O que vai acontecer quando eu tenho módulo dos dois lados? Se eu tiver módulo dos dois lados, eu vou ter que considerar, em primeiro lugar, que os dois lados sejam positivos. Por quê? Porque o módulo é sempre positivo. E foi isso que a gente viu lá, módulo, lá no comecinho, a gente falou que o módulo é a distância, né? Para o módulo ser a distância, ele tem que ser sempre positivo, porque a distância de qualquer valor é positiva.
Então, para eu começar isso aqui, eu tenho que garantir que isso aqui é positivo e tenho que garantir que isso aqui é positivo. Então, eu vou começar elevando isso ao quadrado, os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque qualquer número ao quadrado é sempre positivo, porque mais com mais é mais e menos com menos também é mais. Então, eu vou começar elevando ao quadrado. Então, eu vou pegar esse 3x, vou elevar ao quadrado, ele vai continuar maior que 5 menos 2x, também elevado ao quadrado. Porque também existe uma propriedade que me fala que se A igual a B, sendo que A maior que B, A ao quadrado também vai ser maior que B ao quadrado. Tá? Então, eu posso fazer isso que eu fiz. Então, é isso que nós vamos fazer. Quando eu elevo ao quadrado, todo mundo que está dentro do parênteses é elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, x quadrado, maior ou igual. Aqui, nesse outro parênteses, a gente tem que lembrar daquela propriedade do quadrado da diferença, que fala assim, ó, a menos b ao quadrado, quer dizer que eu tenho o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Então, a gente vai aplicar essa propriedade aqui. Então, o quadrado do primeiro, o primeiro é 5, então 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é 2x. Mais o segundo ao quadrado, que é 2x ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado. Tá? Então, é só fazer essa multiplicação aqui agora, ó. Vai ficar quanto? 9x ao quadrado maior que 25, menos 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20x, mais 4x ao quadrado. Agora, passa todo mundo para o outro lado. Ó. Tudo isso aqui vai para o lado de lá para ficar igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, ó, 9x quadrado, 25 vai negativo, o 20x vai positivo e o 4 vem negativo. Maior que zero. Vamos juntar os caras aí. O 9 junta com 4. 9 menos 4, 5x quadrado. O 20x não dá para juntar e o menos 25 também não. Maior que zero. Se a gente olhar isso aqui, ó, o 5, o 20 e o 25, eu consigo dividir por 5. Para chegar naquele tipo de equação mais simples de a gente trabalhar. 5 por 5 dá x ao quadrado, mais 20 por 5 dá 4x, menos 25 por 5 dá 5, maior 0 dividido por qualquer coisa continua 0. Cheguei numa equação do segundo grau, numa equação do segundo grau. Vou resolver usando Bhaskara. Então, ó, o A é 1, né? O B, 4, o C, menos 5. Vamos para o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o meu c, que é menos 5. Entre parênteses, porque é negativo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aqui menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Esse é meu delta. E agora nós vamos para o x, ó. Qual a fórmula do x? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, ó, menos o b, que é 4, mais ou menos a raiz do 36, sobre 2 vezes 1. Menos 4, raiz de 36 é 6, e 2 vezes 1, 2. x1 e x2. x1 menos 4 mais 6 sobre 2,
menos 4 menos 6 sobre 2. Menos 4 mais 6 dá 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, tá aqui, ó. Uma raiz é 1. A outra, menos 4 menos 6 dá menos 10, que dividido por 2 vai dar 5. Então, a outra raiz está aqui, 5. Menos 5, né? Menos 10 com mais 2, mais com menos 5. Então, vamos lá. Gráfico agora. Função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. Nesse caso, ó, nosso A é 1, ele é positivo. Então, a parábola, boca para cima. Então, eu tenho aqui menos 5 uma raiz, 1 é a outra raiz, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Gráfico para cima do eixo X aqui é positivo. Entre o menos 5 e o 1, tá para baixo do eixo X, negativo. Depois do 1, tá para cima do eixo X, positivo. O que a função, a inequação me pedia? Valores maiores que zero. Maiores que zero, ele quer o positivo. Está em dois lugares. Onde? Antes do menos 5 e depois do 1. Bolinha aberta porque eu não tenho igual. Tá? Então, qual a solução? X pertence aos reais, tá o quê? X, ele é menor que menos 5 e ele é maior que 1. Certo? Ou da outra forma, eu começo no menos infinito e vou até o menos 5. Colchete aberto no menos 5 porque é bolinha aberta. União com, começo no 1, colchete aberto no 1 porque a bolinha é aberta. E vou para o mais infinito, colchete aberto no infinito. Tá aí. Então, era só isso por hoje.